Bem, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida ainda, mas daí vocês podem perguntar também no meio, igual foi da outra vez, eu vou começar a falar aqui. Essa aula vai ser um pouco mais rápida do que a outra do resumo expandido, porque aqui não é um negócio tão fechado. Eu vou dar mais umas diretrizes assim para vocês terem a noção do que se espera, assim, né? Tá todo mundo me ouvindo bem? Minha voz tá ok? Beleza. Primeira coisa, vocês têm que pensar que a apresentação é para ter só uns 15 minutos. Vão ser várias bancas, vai estar todo mundo online, vai ter professor que vai sair de uma banca para outra, eu mesmo tenho que estar nas bancas, né? Então não pode ser um negócio que vai demorar. Então a apresentação tem que ser uns 15 minutos, 10, 15 minutos. Aí a quantidade de slides, né, obviamente vai depender do como é que você vai fazer, depois eu falo um pouco disso. E aí depois acho que na qualificação vai ter uns 5 minutinhos para cada professor questionar vocês um pouco aí sobre o tema, né? Para ver se vocês realmente trabalharam, se vocês fizeram ali o que vocês estão mostrando. E vai ser basicamente isso. Então, aqui tem o template que está lá no Moodle. Eu vou confirmar se é exatamente essa versão aqui, mas se não for, eu só mudei uma coisa, que é uma dica que eu dou, que pelo menos eu gosto muito de ver isso nas apresentações. Então tem o template lá. Vocês vão ver que tem essa parte aqui inicial, né, que vai ter o negócio do campus, onde vocês vão pôr o título, onde vai ter o nome de vocês e do orientador. Vocês podem escrever aluno e orientador se quiser também. Não precisa deixar só o nome aqui. Aí aqui foi onde eu criei. Sobre essa imagem aqui no fundo, eu não acho que os professores da banca terão acesso ao artigo. Sim, inclusive é por isso que vocês têm que entregar para mim e para Rosana. Inclusive já vai ficar meio corrido pra gente, né? Mas é por isso que vocês têm que entregar pra gente antes, porque a gente vai dar uma olhada, né? Vai corrigir, mandar pra vocês. E se tiver algo muito grave, vocês têm que arrumar antes de mandar pra banca, porque a banca tem que ler isso daí pra banca de vocês. Então vocês têm que mandar para o orientador de vocês para ele mandar para os professores na banca. Acho que eles vão dar nota na apresentação, no resumo expandido, né, que eles vão ler, e na arguição, que é onde eles vão perguntar para vocês as coisas. São, acho que 3 notas lá, só não lembro os pesos. Bem, aí essa parte aqui no fundo, eu acho que dá pra deixar, porque não atrapalha tanto, dá pra escrever bastante aqui ainda, mas se você estiver incomodado, acho que não é um negócio que tem muito problema você tirar. Eu só não recomendo você deixar um slide totalmente branco. Coloca nem que seja uma faixa verde aqui, ou alguma outra coisa pra completar um pouco esse slide, porque se ficar só o branco com o texto, vai ficar muito sonolento de assistir, ok? Então, voltando às partes aqui do artigo, não tem lá no template, mas eu coloquei. Eu acho que tem que ter o sumário. Vocês não precisam perder muito tempo aqui, obviamente. Então, tipo, o que eu faço, né, quando eu venho pro sumário? Eu falo, aqui tem o que eu vou discutir na minha apresentação, né? Então, por exemplo, eu vou falar uma rápida contextualização, depois já vou ligar com as motivações e objetivo, vou apresentar a minha fundamentação teórica, e depois vou discutir a minha metodologia e apresentar os meus resultados. E aí, por último, tem a minha conclusão, ou conclusões, né? Então, eu falei em 20 segundos ou até menos o que tem no sumário, e eu já dei uma ideia para a banca do que está vindo. Eu gosto disso daqui porque mostra que vocês têm uma certa separação. E eu sou a favor de mostrar já para o leitor o que ele vai ver no começo, assim, né? De já dar uma explicada, não ir falando só conforme está acontecendo. Bem, aí vem a parte, né, de introdução e contextualização. Aqui tem uma apresentação que já estava lá no template, né, não fui eu que fiz nem nada. Na minha opinião, né, e aí também vocês têm que ver com o orientador de vocês e tudo mais. Eu gosto de fazer tipo um slide no máximo de contextualização, ainda mais porque vocês vão ter só uns 10, 15 minutos para falar. E aí você coloca em item, coloca em item, né, algumas das coisas que você vai usar para contextualizar, né, para explicar sobre o que você está falando, né? Então aqui, por exemplo, do titânio, ele fala do 9º elemento mais abundante, possui ótima característica e tudo mais. Tipo, faz um negócio rápido assim.
né, para contextualizar, e aí depois você vem com a motivação, né, que daí você já vai usar já a justificativa, né, do seu trabalho, que está ligado com o que você mostrou ali na introdução / contextualização, né? Então ali você já mostra a motivação ou a justificativa, né? Então aqui é um negócio mais geral, que você pode até falar das mídias lá, né, como a professora Rosana apresentou, mais gerais, ou então da área, mas que não é necessariamente científica, né, que é só para dar o contexto. Aí aqui você já começa a entrar para dar a justificativa, né, e a motivação, e aqui já é um pouco mais direto. Aí você já vem para os objetivos, e aí aqui os objetivos podem ser mais diretos também, não precisa ter um texto gigantesco escrito. Inclusive, evitem colocar muito texto, com partes com muito texto, muita coisa, porque isso fica cansativo. Se você tiver um trabalho de caracterização, obviamente você vai ter que colocar algumas partes com mais texto. O que eu recomendo é que você não coloque tanto texto assim, né? Tente dar uma resumida. Explique mais falando do que com a parte escrita. E pode frisar, colocando em negrito, por exemplo, alguns termos em algumas frases que você queira lembrar quando você for falar, para chamar mais atenção e tudo mais. Então você vai citar uma referência que usa um método para resolver alguma coisa. Então você vai falar, explicar como é que vai ser o método lá, só que você não coloca toda a parte escrita. Você coloca só uma parte bem resumida, bem pequena. Marca algumas partes para você lembrar, e também para a banca olhar e chamar a atenção daqueles pontos que são os mais importantes. E aí você fala o que precisar mais oralmente mesmo. Então o objetivo aqui também mais geral. E aí entra na fundamentação teórica, né? Então aqui também vai depender um pouco de como é que é o seu trabalho, né? Se for um trabalho de teste, né, de hipótese, aqui vem aquela parte igual no resumo expandido, né, onde você já vai citar mais referências e tudo mais para mostrar mesmo a base que vocês têm, certo? Mas se for uma de caracterização, talvez valha a pena citar um pouco menos aqui e citar algumas referências mais gerais para mostrar mais o problema e tudo mais. E aí, na parte dos resultados, você mostra, né, a caracterização de fato que você está fazendo, explicando melhor as referências bibliográficas que você pegou. A ideia da apresentação é basicamente contar a mesma história que você contou no texto. Só que o bom da apresentação oral é que você consegue explicar melhor algumas coisas que talvez escrevendo não ficaram tão claras. Às vezes tem alguma coisa que tem muita coisa que você teve que... alguma parte que teve muita coisa que você precisou assumir algumas partes ou propor algumas coisas. Às vezes no texto isso não está tão claro porquê ou de onde veio exatamente. Quando você está explicando aqui oralmente, né, é mais fácil de ser didático. Dá para explicar melhor. Então vem aqui a fundamentação teórica, né, que vai depender, como eu disse, de cada tipo de trabalho. Aí aqui, como é uma apresentação, eu vou passar onde que está o resto do... Isso, vem até aqui. Aí, metodologia, né? Aí aqui de novo, né? Se for um trabalho de teste, aqui é onde vocês têm que mostrar, né, como vocês fizeram as coisas, né? Não só a parte de materiais, mas também a parte teórica por trás, né? Qual foi a metodologia que você usou? Lembrando daquilo, né? Qual é a ideia da metodologia? Garantir a reprodutibilidade do seu trabalho. Ou seja, se uma pessoa vê a sua metodologia escrita, ela tem que conseguir reproduzir e, partindo dos mesmos dados que você, chegar no mesmo resultado, né? Aqui, obviamente, você não vai colocar tudo, mas, de novo, você coloca em item algumas coisas que forem mais gerais ou que não necessitem de muita explicação, e aí algumas coisas que forem mais importantes, que você realmente tem que entrar em detalhe, você coloca, por exemplo, um fluxograma ou alguma coisa do tipo, explicando como é que vai funcionar. Você pode colocar um passo a passo com uma figurinha. Daí também vai um pouco de cada um, como é que você acha melhor de explicar e tudo mais. Mas lembre que na apresentação oral aqui, isso eu costumo falar bastante pra galera que está entrando na pós-graduação, mas vale para vocês também. Lembra que a banca já leu o seu texto, eles já vão ter lido lá o resumo. O que você está fazendo aqui é apresentando para eles, inclusive para já sanar algumas dúvidas e tentar explicar de forma resumida o que você fez. Então aqui você não tem que chegar e tacar a metodologia que é
que é um texto gigantesco explicando o que você está fazendo. Aliás, né, nenhum lugar aqui é para você tacar um texto gigantesco, mas na metodologia ainda mais. Sempre em apresentação, tentem usar recurso visual. Coloque um fluxograma e explica ele, coloca uma figura e explica ela. Você pode colocar, obviamente, alguns enxertos de texto com alguma coisa, não só para te lembrar, mas também para já ter uma mini conclusão ou alguma coisa para a banca que está vendo a apresentação. Igual aqui, por exemplo, tem microestrutura e microdureza, mas aí a pessoa explicou em cima dessa figura, ok? É muito melhor do que se ele tivesse escrito isso daqui, né? Por exemplo, segue tais passos, e aí coloca passo 1 é esse, o passo 2 é aquele. E fica um negócio muito mais chato de ver. Então, tentem sempre usar a parte mais visual um pouco para explicar. Aí tem mais algumas explicaçõezinhas. Aqui dá pra ver bem que tá usando essa parte visual, né? Tá. Como eu disse, essa apresentação já estava lá, né? Então, beleza. Aí tem os resultados. Aí ele começa a mostrar os resultados, né? E aqui de novo, né? Vai variar do seu trabalho. Se for um trabalho de caracterização, a sua metodologia vai ser um slide falando de onde que você pegou os artigos e tudo mais, ou nem precisa colocar esse slide, já vai ter lá no texto e não é nada que vai acrescentar muito. Você pode sair direto daquela contextualização que é uma revisão e daquele referencial teórico direto para a parte de caracterização. Então aqui no resultados é onde você vai apresentar, por exemplo, como que você fez o agrupamento das referências que você leu, como que você classificou as referências que você leu, qual foi o método que você usou ali, né? Não o método, mas qual foi a conclusão ali que você chegou, por exemplo, de como que esses métodos e outras coisas que você leu na referência se relacionam. Geralmente a gente faz isso com uma figurinha, né? Que pode ser, por exemplo, separando alguns grupos. Tem um grupo que trabalha de tal jeito e um grupo que trabalha de outro. Dentro de cada grupo eu tenho tais subgrupos e por aí vai. É bom começar com esse tipo de coisa para já dar uma ideia também do leitor para onde ele vai, e depois você começa a apresentar, né, as referências dentro desses grupos e tudo mais, explicando o que cada uma faz e como é que elas estão dentro dessa divisão que você fez, né, e tudo mais. Agora, se o seu trabalho for realmente de teste, de hipótese e tudo mais, aqui é onde você realmente vai mostrar o que você fez. Então, aqui você pode dar uma reforçada, não na metodologia, mas no que você assumiu, né, para fazer os seus resultados, o que você teve de dado de entrada, o que foi utilizado, se for um negócio que está mais relacionado com cada resultado que você obteve, não tanto com a metodologia, né, porque às vezes a sua metodologia usa um software que tem um método de solução. Só que você testou 3 cenários diferentes, isso entra no resultado, não na metodologia. No resultado você vai mostrar, eu vou ter 3 resultados aqui, cada um eu testei de um jeito. O primeiro eu testei tal coisa, aí você vai e apresenta o resultado e explica. O segundo, tal coisa. Então a mesma coisa. Então você apresenta o que você tinha lá. Tudo bem. Você apresenta o que você tinha e vai colocando o seu resultado. E aí aqui é a mesma coisa, né? Tentem usar, se vocês puderem, né, um pouco mais de recurso visual, né? Então coloquem uma figura, uma tabela, alguma coisa, e aí depois façam uma conclusãozinha explicando, né? Então, por exemplo, aqui ele coloca esses aqui, e provavelmente na apresentação ele falou a diferença aqui. Então, isso daí é a mesma discussão que teve em relação ao resumo expandido, né? Numa situação normal, se esperaria com certeza que tivesse algum resultado. Como a gente está no negócio da pandemia, né, que foi um pouco mais corrido, a gente teve um pouco de problema, talvez, né, e aí eu digo talvez porque vai depender da banca, as pessoas entendam que você não teve tanto tempo hábil assim. Mas algum resultado, ou pelo menos algo que já comece a te levar para o resultado, você tem que ter. Porque senão significa que você ficou todo esse tempo fazendo só a parte da fundamentação teórica, porque a metodologia, querendo ou não, ela anda um pouco junto com o resultado. Você vai ajustando ela de acordo com o que você está fazendo. Ao menos que seja uma máquina que você vai construir ou alguma coisa do tipo. Mas mesmo assim, nesse caso da máquina, como eu disse, acho que também na outra aula que apareceu um caso desse, você pode mostrar o que você já tem pronto. Não necessariamente já vai estar ligado totalmente com o seu resultado final, que é o que você quer, mas já é algo para você mostrar para a banca e colocar lá e mostrar que você fez, que você já tem, e isso ajuda a justificar os seus resultados esperados, que vai vir depois, ok?
Então, vocês têm que mostrar os resultados, né? Lembrando que tabela e figura não conclui sozinha, né? Então vocês têm que fazer uma discussão sobre a tabela e sobre a figura. Vocês tiveram uma aula conjunta aí, eu e a professora Rosana explicando disso, né? Tem um materialzinho lá. Basicamente é lembrar que você tem que explicar de uma maneira que não fique dúbio ou que deixe claro o que você está querendo concluir com seus resultados, né? Então vocês podem ou só escrever ou melhor, vocês podem ou só falar, né, a sua conclusão em cima desse resultado, ou vocês podem escrever também um item bem resumidozinho aqui, o que vocês tiram desses resultados. Mas não tem problema nenhum não escrever, você pode só falar se tiver a parte visual aqui para você se apoiar quando estiver falando, né? Então vai ter essa parte dos resultados, né? Muita gente não vai ter tanta coisa para colocar, mas vai ter alguma coisinha já para mostrar, a mesma coisa lá do nosso resumo expandido. E aí depois vocês podem colocar uma parte de resultados esperados, né? Então, da mesma forma lá do resumo expandido, né? Se você aqui, como a gente não vai ter tanto resultado, e aqui ainda é só a qualificação, vocês podem colocar um outro item lá, um sub-item dos resultados aqui, né? Como resultados esperados. Acho que nem precisa colocar lá no sumário. Se você quiser colocar no sumário, coloca como resultados e resultados esperados, alguma coisa assim. E aí você discute basicamente a mesma coisa que você estava discutindo lá no seu resumo expandido, né? O que você espera que vai vir, o que com os seus resultados, com a sua metodologia e com a sua fundamentação teórica você sabe que você vai obter, ou você acha que você vai obter, ou que já está indicando que você vai obter, ok? Porque realmente não vai ter tanto resultado algumas pessoas. Mas você tem que indicar que você já está fazendo, que você já está obtendo alguma coisa e que você sabe para onde está caminhando, ok? Aí depois dos resultados e resultados esperados vêm as conclusões gerais do trabalho, né? Por que eu chamo de conclusões gerais? Porque cada resultado que você fizer ali, você vai ter que fazer uma discussãozinha e fazer uma conclusão sobre aquele resultado que você apresentou, né? Seja ele já normal, seja ele esperado. Aqui a conclusão é mais geral já, falando de tudo. Aí aqui vocês podem né, falar em item também, ou colocar em parágrafo separado. Basicamente, igual eu falei lá no começo, né? Vocês podem até colocar um texto um pouco maior aqui assim, e aí vocês destacam alguns termos. Então aqui, por exemplo, ele podia ter destacado, por exemplo, tratamento térmico, a liga e característica mecânica, por exemplo. Que daí já é alguns termos mais importantes e ajudaria não só a banca a ver, mas também ele a apresentar. E aí vocês também podem fazer várias conclusões aqui, né, relacionadas com seus trabalhos e colocar também sobre a parte futura, igual ele colocou aqui, né? Que quando ele tiver todos os ensaios, aí vai dar para avaliar melhor e tudo mais. E aí depois ele coloca aqui as referências do trabalho. As referências vocês não precisam falar, obviamente, né? É só vocês colocarem aqui igual vocês têm lá no trabalho. Vocês podem passar literalmente rápido por esses slides, né? Só quando vocês falarem, acabou as conclusões, falar, essas aqui foram as referências do trabalho, né? E passam elas. E aí depois no final só ter o slide de agradecimento. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Alguma coisa que vocês já foram começar a fazer e pensaram diferente? Alguma coisa do resumo? Alguma coisa do TCC em geral ainda? Porque querendo ou não, essa matéria ainda é para acompanhar o TCC. Sim, eu acho que ele tá no Moodle. Eu vou confirmar lá quando voltar. Eu acho que o Moodle agora tá fora porque caiu energia no... o Moodle caiu de novo. Caiu energia no campus. Eu não sei qual foi o modelo que ela passou pra vocês então, porque esse daqui foi aquele que ela tinha me mostrado no começo do semestre. Deixa eu ver aqui na pasta que ela tinha me mandado se tinha alguma outra coisa. Mas sim, não tem problema nenhum adaptar. Isso daqui não é um negócio que é fixo, não.
Como não é, eu já respondo, Mariana. Como isso aqui não é um negócio que é ultra fixo, assim, vocês não precisam se preocupar. Deixa eu ir no sumário que eu acho que fica até mais fácil. Então, essa parte até aqui da metodologia, eu acho que vocês podem mexer um pouco, obviamente, mas já está um pouco mais bem feito, né? Vocês entregaram o resumo, vocês já tiveram mais tempo para olhar e tudo mais, né? Nos resultados, por exemplo, vocês não precisam ter só uma parte de resultado. Vocês podem separar, se vocês tiverem métodos diferentes ou coisas muito diferentes acontecendo, vocês podem separar em coisas diferentes. Tipo, resultados para a parte tal, resultados de não sei o que, método não sei o que. Tipo, separa aqui. A mesma coisa para metodologia, se você for aplicar coisas que são muito diferentes também, você pode separar. Se você quiser juntar algumas coisas aqui também não tem problema nenhum, contextualização e motivações, se você quiser chamar tudo de introdução e fazer só a introdução e depois falar dos objetivos também, acho que não tem tanto problema. Não é um negócio muito fixo. O que tem que ter é uma parte inicial, e se tratando de uma apresentação, essa parte inicial não pode ser muito grande. A base da apresentação oral é apresentar o trabalho de vocês. É falar mais sobre o que vocês vão fazer. Então, onde vocês têm que perder mais tempo é na metodologia e um pouco nos resultados, né? Se vocês já tiverem mais resultados, pode perder mais tempo, mas um pouco nos resultados, se vocês não têm tanta coisa. E um pouco na fundamentação teórica para justificar os resultados esperados que vocês vão ter. Então, eu diria que essa parte teórica, essa parte de introdução, mesmo pequena, tem que ter. Você pode mudar um pouco esses tópicos, mas tem que ter. A metodologia, resultado e conclusão não tem muito como fugir. Aí dentro disso daqui você pode colocar algumas variações, não tem problema nenhum. Então, na conclusão, esse que é o negócio, né? Igual tá aqui nesse slide que ele coloca aqui. Você pode colocar uma conclusão desse tipo, né? Que vai falar aqui que quando você tiver terminado a sua parte, vai ser mais fácil de avaliar e não sei o que, não sei o que. Só que provavelmente mesmo sem ter os resultados, ou sem ter acabado a metodologia, ou só com um pouco de resultado, você já conseguiu concluir alguma coisinha ali, você já chegou a alguma conclusão de que é mais fácil fazer uma coisa de um jeito ou de outra, que tal variável se relaciona aparentemente de tal forma com outra variável. Então você pode colocar algumas conclusões aqui, você pode chamar até de conclusão parcial, e aí você fala que você vai confirmar essas coisas depois do seu resultado esperado. A sua conclusão aqui não precisa ser uma conclusão extremamente contundente, assim, que vai explicar perfeitamente, vai bater o martelo no seu trabalho. A gente sabe que isso aqui ainda está um pouco no meio do caminho, então a conclusão aqui é um pouco mais aberta mesmo. Você acha que isso te ajuda? Se não, me manda um e-mail e a gente tenta ver um pouco melhor. Tá, beleza. Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta. Eu acho que eu respondi todo mundo. Então, lembrando, né, o negócio dos resultados de novo, que eu acho que isso daí pega pra bastante gente. Se você tiver alguma coisa, apresenta. Mesmo que seja mais básico e tudo mais, para mostrar que vocês estão caminhando, para justificar melhor seus resultados esperados e para mostrar que você está usando a metodologia, você está testando a metodologia que você está fazendo. Porque senão passa a ideia de que você só leu os artigos, escolheu uma metodologia e nem testou nada ainda. Você nem viu se essa metodologia vai funcionar para você. Então coloca mesmo que seja pouca coisa lá só para a banca ter uma noção. Mais alguma dúvida, pessoal? Seja da apresentação ou do resumo? Vamos aproveitar aí esse tempo extra que vocês ganharam para entregar, para deixar o documento mais próximo já do final. Acho que teve gente que entrou depois, vou falar de novo. Eu tô gravando a aula, então vocês vão poder consultar também lá no YouTube. Depois eu mando por e-mail o link para vocês, porque o Moodle tá caindo mais do que o Vasco. Aí a ideia básica, né, é que seja uma apresentação de uns 10, 15 minutos, né, uns 15 minutos no máximo, porque vários professores vão ter bancas seguidas, eu mesmo vou estar nas bancas e tudo mais. Então é uma apresentação curta, 10, 15 minutos. O número de slide, obviamente, vai depender de quanto tempo você vai conseguir falar ali dentro, né, mas não pode ser muito slide também, senão
vai ficar muito corrido. Mas é dentro desse tempo de 10 a 15 minutos. E a banca vai ter lido o seu resumo. Vocês têm que... Inclusive a ideia é que vocês mandem o resumo expandido pra gente, a gente vai corrigir. Vocês vão arrumar o que tiver de mais grave, vão mandar pro seu orientador mandar pra banca, porque eles têm que ler o trabalho de vocês antes de ir pra banca, ok? Então tem que ter um tempo aí pra isso. A gente vai corrigir o mais rápido possível o resumo de vocês pra vocês poderem encaminhar pra banca. Então a apresentação tem que ser rápida e sucinta porque eles já leram o texto. Então a ideia aqui é chamar a atenção pros pontos do trabalho. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tá, depois eu te chamo, porque acho que já marcaram comigo também de falar depois. Aí eu falo com ele, depois eu te dou um toque, você entra aqui de novo. Aí a gente conversa. Bem, se ninguém tem mais dúvida, eu vou parar a gravação então e vou liberar vocês, beleza? Mas fiquem livres para mandar a mensagem lá no e-mail para mim. Né, e no Moodle, se o Moodle estiver funcionando também. Que eu tento responder vocês o mais rápido possível aí. E vamos dar esse gás aí que vocês estão acabando o curso, beleza?